Então, vamos dar início à nossa doutrinária. Neste momento, vamos sempre agradecendo a Deus, Jesus e os bons irmãos espirituais que sempre têm nos auxiliado nesta caminhada. E assim rogamos, Pai amado, pela Tua bênção, pelo Teu amor, sobre todos nós, que nesta noite possamos, mais uma vez, buscar esse aperfeiçoamento espiritual, trabalhar o nosso íntimo e seguir a caminhada, sempre pedindo força e proteção. Abençoa todos os nossos irmãos necessitados da Tua luz, por aqueles que se encontram em leito de hospitais, por aqueles que se encontram sem o pão de cada dia, sem um teto. Abençoa, Senhor, envolve na Tua luz, no Teu amor. E que a Tua misericórdia nos favoreça sempre, por hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Então, a mensagem da doutrinária vem no item 33 do livro Coragem. Ainda quando, pelo Espírito, diversos Espíritos, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Então, vem nos chamar a atenção ainda sobre a caridade, onde ele inicia dizendo: sim, meus amigos, recordemos a palavra de Paulo, o apóstolo da libertação espiritual. Ainda quando senhoreássemos todos os idiomas de comunicação entre os homens e os anjos na terra e nos céus, e não tivéssemos caridade, aí vem reticências, mostrando que só a caridade é quem vai nos libertar dos nossos processos negativos. Ainda quando possuíssemos a chave do conhecimento universal para descerrar todas as portas das grandes revelações, se não tivermos caridade, também nada adianta. Então, a mensagem vem nos chamar a atenção sobre a nossa trajetória aqui na Terra, onde precisamos de tudo, principalmente dos itens materiais. Agora, o mais importante é o sentido espiritual, que ainda encontramos muitas dificuldades para trabalhar. Porque muitas vezes achamos que estamos fazendo muito e às vezes ainda nem sequer iniciamos a fazer esse trabalho evolutivo nas condições ensinadas pelo Evangelho. Porque tudo depende da caridade. A caridade é a chave mestra para a gente alcançar o reino de Deus. Já fazemos caridade? Sim. Mas, principalmente, a maior parte da caridade que fazemos está no sentido material. E, assim mesmo, ainda quando fazemos, muitas das vezes, ainda cobramos do que damos. Tocamos trombetas, ou seja, o que a gente faz, a gente sai espalhando, na condição de dizendo: eu sou bom, eu sou isso, eu faço a caridade nesse sentido e tal. E a caridade é uma coisa de uma benevolência muito refinada, que às vezes é como no item 13 do Evangelho, mostra que a gente precisa, quando for ofendido numa face, oferecer a outra. Então, quando a gente faz a caridade, é como se a gente dá com a mão e a outra não tem conhecimento de nada do que fizemos. Para evitar os comentários de ser bom e que pratica caridade em um alto grau. Então, muitos dos nossos irmãos já superiores
praticava a caridade num sentido que sequer ninguém sabia. Porque eles faziam de coração. E a caridade é um amor que vem do coração. Ela está para todos nós praticarmos. Mas ainda a nossa pequenez evolutiva em espírito, encontramos essa dificuldade, porque estamos ainda muito apegados à matéria. E aí, antes de começar a reunião, a gente falava sobre a reencarnação, de voltar numa próxima existência, já mais no mundo melhor, mas, na realidade, nós estamos programando a nossa reencarnação seguinte. Agora, muitas das coisas que a gente está colocando nesta reencarnação, lá vai ser cortada, vai ser tirada, porque ainda não temos condições de, numa próxima reencarnação, vir com esses dotes. Porque ainda estamos muito presos à matéria, não desligamos quase nada ainda da matéria. E no caso da prática da caridade, como que na mensagem de Bartuíra, nos mostra que tem que ser de uma pureza incrível. E essa pureza, estamos a caminho, estamos em busca. Porque Jesus sempre nos mostra, nos incentiva, mostra o caminho para que a gente possa alcançar esse sentido da caridade perfeita, onde ele diz que nós somos luz, que nós somos o sal da terra, que a gente pode fazer muito mais do que o que ele fez. Então, é nessa trajetória que nós estamos indo, em busca de um dia alcançar, como chamamos, a salvação. Que a salvação está exatamente na condição da prática da caridade bem sentida, quando se faz do fundo do coração. Então, possamos sempre analisar essas condições, porque muitas pessoas, muitos seres humanos aqui na Terra, apesar da inteligência que têm, não usa a inteligência para o bem da caridade, e sim para amontoar fortuna, e não tem o progresso moral. É um progresso limitado, um progresso passageiro, que fica pela terra mesmo. E o progresso maior que a gente pode adquirir praticando a caridade é se aperfeiçoar em espírito. Porque todos nós sabemos que precisamos desses bens materiais, mas num determinado limite, dentro de um controle, sem abuso, porque quando se abusa dos bens materiais, aí já não temos mais direito a essa benevolência da caridade. Precisamos ter esse entendimento, não nos apegarmos tanto nas coisas materiais, porque hoje já temos um conhecimento, temos uma noção de que tudo que aqui na Terra temos, possuímos, ele é passageiro, está emprestado. Até o nosso corpo está sob empréstimo. E assim, quando a gente, a morte libertar esse corpo, então nós deixamos esse corpo aqui na Terra e partimos da mesma maneira que viemos, sem o corpo físico. O corpo físico a gente encontra aqui na Terra, mas deixando o corpo físico, a gente parte para o mundo espiritual, numa caminhada evolutiva, e aproveitando, aquele que aproveitou a estação daqui terrena, nessa existência, vai tirar seus frutos do lado de lá. Mas aquele que abusou, que não compreendeu os ensinamentos do Mestre Jesus, vai passar por sérias dificuldades. Não por castigo de Deus, nem
espíritos superiores, mas sim por nós mesmos. O nosso problema está com nós mesmos, porque não resolvemos. E assim precisamos cada vez mais estar buscando esse sentido da caridade e entender exatamente o que é realmente a caridade. Porque a caridade vem do amor. E esse amor ainda está desabrochando dentro de nós. Porque muitas vezes o que fazemos por amor, às vezes cobramos. Exigimos que o outro dê um obrigado, exigimos que o outro faça alguma coisa, até possa levar ao conhecimento da sociedade o bem que foi dado. E, na verdade, a caridade ela é uma coisa bem mais amorosa, no sentido para a gente entender melhor como se praticar a caridade. Porque o desejo de todos nós praticar a caridade já está dentro de nós. Mas ainda temos uma dificuldade de entender esse processo da caridade. No próprio Evangelho também, capítulo 13, se não me engano, sobre a beneficência, uma senhora saía com a filha e um determinado dia a filha pediu um dinheiro à mãe para comprar alguma coisa para doar. E ela chegou e disse para a filha: minha filha, se eu lhe der o dinheiro para você praticar essa caridade, na verdade, não é uma caridade, porque não está saindo de ti. Então, quando tiver o seu próprio dinheiro, a sua própria condição de praticar a caridade nesse sentido aí, você aí pode praticar, mas eu lhe dando é como se eu estivesse fazendo e você não. Mas a caridade não é só nesse sentido de dar o bem material. Existe através da prece, existe através dos conselhos, do aperto de mão, das vibrações, principalmente as vibrações de paz, vibrações de equilíbrio, consolar um necessitado, um irmão em desespero, em agonia, por não entender o sentido da caminhada terrena. Então, ali a gente vai dar um aperto de mão, a gente conversa. Certo que não vamos mudar a condição dele, mas, pelo menos, a vibração que estamos emanando para aquela alma necessitada já faz uma grande diferença. Então, são várias maneiras da prática da caridade. E assim, hoje já temos esse conhecimento. Já precisamos trabalhar o nosso íntimo e fazer essa autotransformação para seguirmos essa caminhada. Se vocês quiserem fazer alguma colocação, pode pedir. Então, vamos a mais um parágrafo. Se conquistássemos as maiores distâncias, atingindo outros planetas e outras humanidades, no império cósmico, e não tivermos caridade, então nada seremos. Ainda quando enfeixássemos nas mãos todos os poderes da ciência, com a possibilidade de comandar tanto os movimentos do macrocosmo quanto a força dos átomos, e não tivermos caridade, nada disso adianta. Ainda quando conseguíssemos dominar a profecia e enxergar no futuro todos os passos das nações, por e não tivermos caridade, ainda nada disso adiantaria. Então, de nada terão valido para nós outros as vitórias da inteligência, porque sem amor permaneceremos ilhados em nossa própria inferioridade, inabilitados para qualquer ascensão à felicidade verdadeira com a bênção da luz. Então, em tudo, enfim, a caridade está presente, aguardando o nosso momento de agir.
em todos os momentos, encontramos pedido de caridade e, às vezes, nem sequer imaginamos que seja uma caridade. Porque em qualquer lugar que chegarmos, em qualquer lugar que passarmos, tem alguém necessitando do nosso auxílio. Assim como nós temos a necessidade do auxílio em muitos dos momentos onde a gente vive sem a paciência, a gente vive nas angústias, muitos dos processos que aqui na Terra passamos. Mas poucos percebem. E, às vezes, nem sequer procura saber se precisa de ajuda, o que está acontecendo, como vai. Quando a gente pergunta a uma pessoa, mesmo ele sentindo todo o processo negativo, e a gente pergunta, como é que está, fulano? Estou bem, tudo bem, está vibrando no bem. Mas, no momento que a gente disser, estou bem, eu preciso de uma orientação sobre isso que eu estou passando. Mas, às vezes, a gente se cala. A gente não leva ao outro os nossos problemas, porque diz o outro não vai resolver. Mas, na verdade, não resolve. Mas alguma situação, alguma conversa que tenha com o nosso próximo, pode auxiliar em alguma coisa. Principalmente naquele momento em que estamos angustiados, se a gente conversa com o nosso próximo, aquela condição, no momento, vai passar. Mesmo que depois que termine a conversa, a gente volte a pensar no que estávamos pensando. Mas existe aquele momento que sana aqueles problemas. Então, para a gente observar que a caridade está em todos os lugares, em todos os momentos da nossa estadia aqui na Terra. Então, sejamos criaturas mais pacientes, procurando equilíbrio, buscando essa autotransformação para que o outro também possa seguir o caminho. Porque não podemos ensinar tudo ao nosso semelhante, mas com os nossos exemplos, que ainda também temos muitas das falhas, mas com os nossos exemplos que temos hoje, já ajuda, já auxilia a muitos. Assim também como a gente recebe auxílio de muitos que estão à nossa frente. Porque é um trabalho em conjunto. Ninguém pode viver sozinho. Precisamos um do outro, no que for possível. Vamos precisar do auxílio do nosso próximo. Jesus também nos mostra o caminho e pede até que a gente perdoe o nosso inimigo. Então, se a gente perdoar o nosso inimigo, como perdoar o nosso inimigo? É da maneira que a gente não vai ter a mesma ternura que a gente tem com o nosso amigo, mas pelo menos estar sempre frente a frente com o nosso irmão que ainda vibra no mal, vibra na inferioridade, porque ele não sabe ainda o sentido do perdão, ele não conhece a prática da caridade, está em busca, assim como nós hoje já conhecemos, mas em muitas das nossas existências, nós também éramos assim, já evoluímos. O outro também vai evoluir. Então a caridade está em todos os momentos, em todos os lugares, aguardando a nossa mão amiga para levar aos nossos semelhantes esse amor maravilhoso que é fazer o bem sem esperar recompensa. Porque todos nós que fazemos nos dias de hoje, ainda esperando ser abençoado, esperando uma proteção pela caridade que estamos fazendo, estamos cobrando, estamos exigindo do Criador. A caridade, ela é benfazeja, então, quando a gente pratica a caridade, a gente não pode pensar
em retribuição. Porque quando a gente procura essa retribuição, a gente perde o valor da caridade. Então, por isso que é muito difícil a prática da caridade no seu sentido real. Nós já temos o conhecimento da prática da caridade. Estamos buscando esse aperfeiçoamento. Através de exemplos de muitos dos nossos irmãos, hoje no mundo espiritual, em mundos felizes, nos ensinando, nos mostrando o caminho, para que possamos, cada vez mais, vencer a nós mesmos. E assim buscar essa melhora tão sonhada, que todos nós estamos procurando sobre a felicidade, que realmente ela está dentro de nós. Então, a cada momento que ela vai desabrochando, a gente vai observando que muitas das coisas que a gente tinha aqui como certeza aqui na Terra, então, concreta, ela vai perdendo esse valor, porque a gente sabe que muitos desses processos que a gente tem, a gente vai deixar. Então, o que a gente vai levar exatamente é o conhecimento, é essa autotransformação. E assim, encontrar locais melhores na nossa estadia no mundo espiritual. Então, essa é a nossa trajetória terrena, que a gente pode completar com os ensinamentos do Mestre e assim aperfeiçoar o nosso espírito. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem no item 15, no capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação, sobre o samaritano. E aí, essa passagem todos nós já conhecemos, mas ela deve sempre estar sendo relembrada para que a gente aperfeiçoe esse entendimento. No último parágrafo desse capítulo, é o item 3, diz o seguinte: naquele julgamento supremo, quais são as razões em que baseia a sentença? No que se baseia o inquérito? O juiz pergunta se foram atendidas estas ou aquelas formalidades, observadas estas ou aquelas práticas exteriores? Não. Ele pergunta apenas sobre uma coisa, a prática da caridade. E se pronuncia dizendo: vós que socorrestes vossos irmãos, passai à direita, vós que fostes duro para com eles, passai à esquerda. Indaga pela ortodoxia da fé? Faz diferença entre aquele que crê de uma maneira ou que crê de outra? Não. Pois Jesus coloca o samaritano, tido como herético, mas que tem amor ao próximo, acima do ortodoxo que falta com a caridade. Jesus não põe a caridade apenas como uma das condições da salvação, e sim a condição única. Se houvesse outra a serem consideradas, ele as teria mencionado. Se coloca a caridade como a primeira das virtudes, é que dela fazem parte necessariamente todas as outras: a humildade, a doçura, a benevolência, a indulgência, a justiça, etc. E porque ela é totalmente oposta ao orgulho e ao egoísmo. Então, para a gente, às vezes, estar sempre lendo o Evangelho, estudando, buscando essa prática da caridade, a prática do amor, e quando a gente lê e vai entendendo melhor essas passagens, a gente observa que ainda estamos muito distante de entender a prática da caridade no sentido real. Porque aqui na Terra, nós ainda estamos muito fechados ao conhecimento no lado espiritual. O nosso trabalho mais é
no pensamento do lado material, do ter, do que a gente pode pegar, do que a gente pode fazer aqui na Terra, os nossos processos da caminhada, a gente faz tudo quanto é condição para viver melhor, e sabemos que viver melhor não é da maneira como pensamos, mas é não abusar das situações que aqui na Terra foi dada a cada um de nós. Então, às vezes, não estamos satisfeitos com o que temos. E quando a gente alcança outra condição social mais equilibrada, a gente quer mais. Quando alcança, a gente quer mais. E nunca a gente está satisfeito com o nosso trabalho terreno. Sempre querendo mais. Mas aquele que, mesmo tendo muito, porque o processo de riqueza, de uma vida tranquila e tudo isso, Deus não condena. Mas é exatamente o que a gente deseja alucinadamente. Quer tudo de uma vez só. Não olha para o lado. Acha que só ele precisa e os nossos irmãos não. Então, isso é que dificulta a nossa trajetória aqui. Porque a caridade bem sentida tem um outro propósito. Observar os nossos irmãos que vivem necessitados do pão de cada dia, do teto, daqueles que ainda não conseguiram entender o processo do Evangelho, ainda se encontram bem atrasados. Hoje nós já agradecemos por estar buscando nos ensinamentos do Evangelho essa transformação moral, para que a gente consiga uma condição melhor no sentido do espírito. Porque aqui na Terra foi dado tudo o que a gente precisa. Cada um no seu, cada qual, como se diz. Mas às vezes a gente sai do nosso e quer o do irmão. E aí a gente observa que a gente, às vezes, olha para... Eu queria ser fulano, eu queria ser cicrano, eu queria ser assim, eu queria ser desse jeito. E, na verdade, foi colocado exatamente a maneira como a gente pode viver. Mas não ficamos satisfeitos. De uma certa situação, exato, a gente nunca está satisfeito com o que a gente tem, mas desde quando seja dentro do limite. Porque quando a gente sai do limite, a gente já está cometendo um crime na lei de Deus. Porque ele dá tudo a cada um de nós. Não deixa faltar nada. Mas ainda nós somos teimosos, somos exigentes demais e queremos a nossa maneira e às vezes não respeitamos a lei divina. Então, tudo isso faz parte da caridade. No momento em que a gente respeita o nosso próximo, estamos sendo caridosos. Quando a gente dá alguma coisa ao próximo, estamos sendo caridosos. Mas ainda precisamos fazer mais. Fazer essa caridade sem interesse nenhum. É olhar para o outro e sentir que aquele outro precisa. Então, levar a palavra de consolo, de conforto, de iluminação. Porque todos nós, aqui na Terra, somos necessitados de alguma coisa. Quando não dos bens materiais, dos bens espirituais, muito mais. Então, estamos trabalhando para sermos melhores, estamos trabalhando para ter uma reencarnação mais digna, porque o que estamos fazendo hoje, estamos plantando para amanhã.
o que estamos passando hoje, plantamos na existência passada e outras e outras. Então, que hoje já temos consciência de que nós somos responsáveis pelas nossas ações. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, hoje que já temos o conhecimento do Evangelho, cada erro nosso é cobrado com mais intensidade. Mas aquele que não conhece nada do Evangelho, errando, a cobrança é mais amena. Porque ele não conhece o que nós hoje já conhecemos. Então, por isso, a nossa responsabilidade é maior. Mas, mesmo assim, não devemos temer a caminhada nossa. Vamos em frente, superando todos os processos, alicerçando esses conhecimentos, buscando essa fé firme, para alcançar o que realmente estamos desejando, que é a paz do Espírito. E no momento em que a gente tem a paz do Espírito, a gente sabe discernir o que é bom, o que é ruim, o que a gente pode fazer, o que não pode. E mesmo assim, ainda fazer com que esses hábitos, esses desejos ainda inferiores que atormentam a nossa consciência de várias maneiras, que nós tenhamos a força e possamos, assim, buscar esse caminho da luz esclarecedora, para que possamos tornar uma criatura melhor. A cada dia estamos avançando, pouco a pouco. Não retroagimos, mas ainda falta muito para chegarmos ao que estamos desejando. Alguém deseja falar alguma coisa? Então, ainda tem aqui uma parte também sobre o maior mandamento, onde vem nos falar sobre mais os fariseus, ao verem que Jesus tinha feito calar a boca dos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, veio fazer essa pergunta para tentá-lo. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu, amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que lhe é semelhante. Amareis ao vosso próximo, como a vós mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Está em Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40. Então, a caridade e humildade, eis, portanto, o único caminho para a salvação. Egoísmo e orgulho, eis o caminho da perdição. Este ensinamento está formulado em termos precisos nestas palavras. Amareis a Deus sobre toda a vossa alma e todo o vosso próximo, como a vós mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Então, Jesus, para que não houvesse dúvida na interpretação do amor a Deus e ao próximo, acrescentou, e eis o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Isto é, não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Deus, portanto, tudo o que faz contra o próximo é o mesmo que fazê-lo contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos nesse ensinamento moral. Fora da caridade não há salvação. Então, a caridade é
uma coisa muito forte dentro de nós. E precisamos de muita coragem para saber praticar essa caridade. Porque precisamos olhar o nosso irmão como um verdadeiro irmão. Se ainda tem alguma antipatia com o nosso irmão, isso faz parte da caminhada, mas nem por isso vamos deixar de socorrer este irmão se caso haja necessidade. Porque aí está a caridade num alto grau. Porque praticar a caridade com os nossos é uma maravilha. É só alegria. Mas quando a gente olha o próximo, onde ainda temos uma antipatia, onde temos qualquer situação adversa, a gente às vezes recusa. E é neste momento que está sendo pedida essa prova do amor para com o próximo. Então, precisamos socorrer o nosso semelhante, mesmo que não seja um irmão consanguíneo, mas que ele necessite de ajuda, a gente está sempre presente, fazer o que for possível. Não poder ajudar no sentido financeiro, ajudar em outros sentidos, e se não tiver nenhuma condição de levar ao semelhante, a prece. A prece é uma caridade, porque quando a gente leva a prece ao Pai, solicitando algo pelo nosso irmão, nós estamos praticando a caridade, desde quando não necessite de pedir recompensa. Porque sempre estamos ouvindo, sempre está sendo batendo na mesma tecla, a caridade não pode ser pedida recompensa. Desde quando a gente peça essa recompensa, estamos perdendo o sentido da verdadeira caridade. Então, é uma passagem para todos nós, com esses ensinamentos, que vem nos fazer mais tranquilo, mais feliz, e a gente saber que a vida é esse processo de autoconhecimento, esse processo evolutivo, onde só temos a alegria de fazer o bem ao próximo. Porque no momento em que colocamos algo para o próximo, estamos fazendo para nós mesmos. Isso é o que nos ensina o Mestre Jesus. Que possamos trabalhar nesse sentido, do bem, da humildade, de fazer com que o egoísmo se distancie de nós. Porque todos nós ainda temos. Cada um no seu grau. Então precisamos trabalhar dentro de nós esse lado negativo. Porque no momento em que alguém vem nos cutucar, vem até como um teste para nós, para saber o grau que estamos na condição de praticar essa caridade. Porque tem momento que a gente se desespera, tem momento que a gente se altera, tem momento que a gente levanta a voz num tom muito forte, mas logo, logo a gente percebe que estamos numa condição desagradável, e aí a gente vai contornando a situação. A gente vai, se for o caso, pedir uma desculpa. E assim a gente vai resolvendo todas essas situações. Porque já temos um entendimento hoje melhor do que antes. E precisamos cada dia mais ir mudando. Porque a cada dia que a gente muda, a gente vai se aperfeiçoando. E aí vamos nos conectando com o plano maior. E assim vamos encontrar melhores vibrações e vamos ser auxiliados. Porém, o que tivermos de passar nesta existência, que esteja dentro da lei divina,
vamos ter que passar. E para isso precisamos pedir a força ao Mestre Jesus, aos bons espíritos, a iluminação, e assim a gente perseverar nesse caminho do bem. Porque quando começamos a praticar o bem, parece que as coisas mudam, ficam contrárias, porque vamos encontrar muitas dificuldades no caminho, e essas dificuldades é exatamente para testar se queremos ou não seguir a caminhada, trabalhando na seara de Jesus. A gente precisa de muita força, de muita coragem, de muita persistência para trilhar esse caminho do Evangelho, onde em todos os capítulos encontramos as lições necessárias para a gente buscar essa transformação. E essa luta é grande dentro de nós. Então, a caridade é uma coisa maravilhosa. E hoje já temos o conhecimento de que, praticando a caridade, nós possamos ser criaturas melhores. Mas, quando a gente vai praticar a caridade com essa intenção de ser melhor, de alcançar melhores degraus, exigir de Deus alguma coisa, aí não é a caridade perfeita. Vamos mudando pouco a pouco, mas que não venhamos a perder essa condição de fazer a caridade. Esse é o nosso trabalho aqui na Terra, onde recebemos essa iluminação, ela está dentro de nós, essa semente vem germinando e precisamos regar com muito carinho, porque todos nós temos condições dessa prática da caridade, no sentido real. Já começamos e agora estamos no meio do caminho e não possamos mais voltar atrás. O trabalho já começou e assim possamos perseverar nessa caminhada. Às vezes encontramos alguns obstáculos, mas é como o rio, quando nasce, ele vai descendo a sua carreira, onde encontra obstáculos. Ele ali para por alguns instantes, enquanto vai enchendo, e assim possa ultrapassar aquele obstáculo que está no caminho. E continua sua jornada até chegar ao mar. Assim somos nós. Todos nós, às vezes, hoje estamos alegres, daqui a pouco bate uma tristeza, e a gente fica imaginando o motivo pelo qual, a gente sempre diz que o problema foi por causa do outro, se fulano não falasse isso, se fulano não fizesse aquilo, eu não estaria nessa condição. Mas, na realidade, nós é que temos que perseverar no caminho. E os obstáculos que vêm pela frente, a gente deve sempre buscar o preparo para superar. Porque tudo passa. As preocupações nossas já faz parte da nossa caminhada, mas depois que a gente resolve o problema, a gente pensa e diz, poxa, não era para ter ficado preocupado com o problema porque já foi resolvido. Mas no momento em que nos preocupamos, não sabemos como resolver. E depois que passa, a gente observa que era tão fácil, mas não buscamos, não compreendíamos a maneira pela qual fosse resolvida a situação. Tudo vem do alto. E sabemos que tudo será resolvido aqui na Terra. Com o amor de Deus, então vamos alcançando
e vamos sempre sendo iluminados. Que temos o auxílio do nosso anjo guardião, o auxílio de espíritos superiores, alimentando a nossa esperança, alimentando o nosso amor. E assim possamos vivenciar o Evangelho com mais qualidade, com amor, com dedicação e também buscando os esclarecimentos para não tropeçarmos no caminho, porque já tropeçamos muito. De agora por diante, vamos ter o cuidado de saber trilhar este caminho maravilhoso ofertado pelo nosso Criador. Então, muita paz, Deus proteja cada um de vocês, cada um de nós, que sejamos sempre iluminados, protegidos e fortalecidos na nossa trajetória. Que assim seja. Letícia, quer fazer a prece final da doutrinária da noite? Faço. Estou um pouquinho rouca, mas dá para fazer. Vamos permanecer envolvidos com o plano espiritual maior que se faz presente. E depois que se falou tanto de caridade, cada um de vocês dando uma contribuição e mostrando qual é o verdadeiro caminho para que o outro possa vencer. Mas quem vence somos nós. Porque tudo de bom que fazemos para o outro é para nós que estamos fazendo. E a caridade é um desses grandes exemplos que Jesus deixou no planeta Terra para que nós pudéssemos praticar. Eu creio que qualquer tipo de caridade, ele é bom. Porque quando a gente está precisando, nós estamos precisando mesmo. E aí cai como uma luva. Né? Mas o que importa é saber fazer a caridade, como a Adalberto mesmo falou. E assim nós vamos agradecer a Deus pelos ensinamentos e pedir que Ele sempre esteja presente em nossas vidas, nos iluminando, nos protegendo e fazendo com que sejamos compreensíveis e que possamos aprender no dia a dia os ensinamentos que Ele nos deixou. Que a Tua paz, Senhor, e a Tua luz seja conosco.